Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Agora nós vamos estudar uma lição nova, na lição número 4, uma história de fé. E eu estou aqui com os nossos amigos, eu quero que eles se apresentem, diga o nome e a idade. Rebeca, 14 anos. Meu nome é Rafael Arcanjo e tenho 16 anos. Muito bem, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez para a gente estudar a Bíblia, né, a Palavra de Deus junto. Nessa nova lição, a gente continua estudando o livro Os Ungidos, tá? E nessa história aqui, uma história de fé, eu chamei aqui uma convidada, né, para representar uma personagem dessa história. Nós vamos falar aqui sobre uma mulher. Quem que é a personagem central dessa história? Esther. Esther. Quando você ouve falar de Esther, o que te vem à cabeça, assim, de pronto, Rebeca? Rainha. Mas uma rainha apenas? Outra coisa? Coragem. Coragem. E nós vamos descobrir como que Esther virou rainha. Conta pra gente, Rafa, como que Esther chegou a ser rainha? Tudo começou quando o rei Assuero, que era rei da Pérsia, fez um banquete de 7 dias e deu uma festa também. Aí no 7º dia, o rei Assuero pediu para um dos conselheiros chamar a rainha dele. Vasti. Vasti. Isso. Aí quando eles foram chamar a Vasti, aí sabe que ela respondeu para os conselheiros que ela não queria participar da festa. E aí quando o rei Assuero soube disso, ele ficou tão bravo que expulsou a rainha Vasti e começou a arranjar uma substituta para ele. Isso. Aí ele fez o quê? Os conselheiros deram um conselho para ele. Qual que era esse conselho, Rebeca? Para chamarem todas as moças do reino, para acharem uma nova rainha para ele. E nessas moças do reino ali, que seriam preparadas para ser apresentadas por um tempo, né, elas eram preparadas para se apresentarem perante o rei, estava Esther, que na verdade não era Esther. Como que era o nome dela? Radassa. E por que a gente conhece como Esther? Radassa era o nome judeu. Só que, como ela foi parar na Pérsia, ela teve que mudar o nome dela por causa que ela foi morar com o primo dela e ela tinha que se proteger. Exatamente. Foi uma forma de Mardoqueu, esse primo que criou ela após a morte dos pais, né, proteger ela. Então, deu esse nome de Esther, que aí a gente entende que era um nome ali persa, medo-persa, né, que era na ocasião onde eles viviam. E nessa história, logo após Esther ser eleita, né, escolhida rainha, aparece um personagem, né, chamado Amã ou Ramã, né, que era uma espécie de conselheiro ali do rei. Mas esse homem, ele tinha um ódio dos judeus. E ele queria, de qualquer forma, destruir os judeus. Então, ele pensou em criar um decreto, alguma forma de perseguir esse povo. Mas tinha um motivo. Por que ele tinha tanto ódio do povo judeu? Fala, Rafa, pra gente. É porque o Amã ele é descendente dos amalequitas. Isso mesmo. A nossa lição, ele fala que o Ramã, ele era descendente dos amalequitas. E lá no passado, Saul, quando em guerra destruiu o povo amalequita, ele levou cativo o rei Agag, que era o rei dos amalequitas na ocasião. Então, assim, era uma coisa do passado, e aquilo veio. Ele, com essa descendência, ele colocou esse sentimento no coração dele. Aí nós vamos ler Esther, capítulo 3, verso 8 e 10. A Rebeca vai ler para a gente, que fala como que esse Amã conseguiu, né, chegar até essa questão do decreto. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as tuas províncias, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. E eu colocarei 305 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel, selo do
dedo, deu a Ramã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agageu. Ele disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. A lei dos medos e dos persas era conhecida porque ela não podia ser alterada. Lembra desde a época de Daniel, quando teve a lei para a cova dos leões? Aqui, o Hamã sugeriu ao rei, ele fez uma calúnia dizendo que o povo não obedecia ao rei. E o rei, sabe o que o rei fez? Deu o anel dele, o selo, e falou para ele: faz o que você achar melhor. O inimigo do povo de Deus agora estava com o poder nas mãos. Que situação, que difícil. Mardoqueu, o primo que criou Esther, ele ficou tão angustiado que ele se vestiu de saco, ele foi até perto do palácio, na porta do palácio, e ele queria entrar e ele queria falar com Esther, só que ele não podia entrar com aquelas roupas. Então, daí Esther mandou uma roupa e mesmo assim ele não quis entrar, ele não se achava digno, ele queria alguma solução para salvar o povo. Foi quando ele mandou um recado, né, um conselheiro. Esther mandou um para saber o que era e ele mandou de volta. E nós vamos ler lá em Esther verso 4, o capítulo 4, verso 13. E fala assim, ó, Mardoqueu falando: mandou dizer, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Verso 14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família e a família de seu pai morrerão. Mardoqueu, ele realmente criou Esther com uma fé muito forte. Ele tinha certeza que Deus ia livrar. E ele ainda falou para Esther: quem sabe você não foi colocada nessa posição para defender o seu povo. Foi o que fez Esther pensar. Aí eu faço uma pausa para a gente pensar nessa pessoa, escolhida por Deus para educar uma rainha, nada mais, nada menos do que uma rainha. Ele ensinou o temor do Senhor para ela. Ela sabia a quem ela deveria ser fiel. E então, ela fala ali o nosso verso áureo. Rafa, lê para a gente o verso áureo. Qual foi a resposta, a atitude de Esther? O verso áureo, pode ler. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Agora sim, ela sabia o Deus em que ela cria e ela estava disposta a morrer, a enfrentar ali a presença do rei. Caso o rei não aceitasse, ela poderia vir a morrer. E ela estava disposta para salvar o povo. Aqui nós vemos a parte humana unida com o poder de Deus. Ela cria no poder de Deus, mas ela sabia que ela precisava tomar uma atitude. E foi assim que Esther fez. E você sabe, algumas vezes na vida da gente, nós vamos ter que passar por algumas situações onde você vai ter que confiar inteiramente no poder de Deus. Mas você vai ter que fazer a sua parte também. E eu quero encerrar com uma frase que diz o seguinte: se depositarmos a nossa confiança em Deus, nem mesmo o Ramã, mais poderoso de nossos dias, poderá nos controlar ou nos usar. Isso aqui está na parte de sexta-feira. Pode haver muitos Ramãs no nosso dia a dia, nos nossos dias atuais. Mas se você confiar no poder de Deus, você pedir para Deus: Senhor, me usa, me mostre a melhor coisa a fazer, eu tenho certeza que Deus vai estar com você. A história de Esther continua no próximo capítulo, no capítulo 5, estudando também, a lição 5, e estudando o capítulo 49 do livro dos Ungidos. Tá? Na próxima lição nós vamos ver o fim dessa história. Que Deus nos abençoe e abençoe você. Nós vamos fazer uma oração agora. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rebeca. Vamos orar então? Querido Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos trazido os exemplos tão lindos como a história de Esther, de confiança, de coragem e de atitude, Senhor. Nos abençoe a todos, a cada um que está assistindo esse vídeo, que possa, Senhor, entender o teu cuidado, o teu amor e a tua providência na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Obrigado e até a próxima.